eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 4º ano do Colégio Emaús. Olá, 4º ano, como vocês estão? Descansaram um pouquinho no feriado de 7 de setembro, foi a data, que comemorou a independência do nosso Brasil, Dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência do nosso Brasil, independência ou morte, Vocês já devem ter estudado isso na disciplina de História. A partir dessa data, nosso país ficou independente, livre de Portugal, E nós temos que agradecer a Deus pelo país que nós vivemos, pedir a Deus que abençoe o nosso país, que abençoe todas as pessoas do nosso país. Então, vamos iniciar a nossa videoaula fazendo a correção da atividade que eu deixei aqui. Peguem o livro de vocês aí, tá? E quando houver algum erro, pausem o vídeo e façam a correção, combinado? Lá no capítulo 19, estava assim, olha, hora de gramática. Verbo, que é uma classe gramatical de uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Vocês já sabem disso, nós já sabemos até conjugar verbos, Mas é uma proposta de revisão do livro e é bom porque a gente retoma o conteúdo e vê tudo direitinho. Leia as informações e fique sabendo o que o verbo pode indicar. Ele pode indicar uma ação, ou seja, representar o que alguém está fazendo. Veja um exemplo. E nesse momento, a menina perguntou. Nessa frase, o verbo perguntou representa a ação da menina, fazer uma pergunta. O verbo pode representar um estado, situação em que se acham as pessoas e seres, outros seres. Veja um exemplo. As meninas estavam tristes. Elas estavam tristes naquele momento. Passou um pouquinho, elas já ficaram alegres. Esses verbos que indicam estado são muito importantes, todos são, mas eles têm uma atenção maior quando vocês forem estudar termos de uma oração, Quando vocês forem estudar a classificação dos predicados, vocês vão precisar saber muito bem esses verbos que indicam estado, tá bom? É só uma dica aqui para vocês. Nessa frase, o verbo estava apresenta o estado das meninas triste. O verbo pode indicar também fenômenos da natureza. Vejam um exemplo. Choveu a tarde inteira. Nesta frase, o verbo choveu representa fenômeno da natureza, que é a chuva. O que cada verbo nas frases a seguir está representando? Ação, estado ou fenômeno da natureza? Escreva. O cão estava feliz, ele estava em um estado. O humorista divertia a garotada, divertia uma ação. Ventava muito hoje pela manhã, fenômeno da natureza. Vocês estudaram para a prova? Ação. Ele era rabugento. Depois ele melhorou. Então é um estado. Nevou no sul do país, fenômeno da natureza. Os atletas correram 100 metros, correram ação. Agora, gente, complete as frases com verbos que exprimem o que está sendo indicado no parênteses. No primeiro, está pedindo que o verbo indique uma ação. O pai levou o filho na campanha da vacinação. É uma ação. As amigas também é uma ação. Se abraçaram. O jogador também é uma ação. Chutou a bola. A vovó é um estado agora. Ficou alegre. Depois pode ser que ela fique triste, mas naquela hora ela ficou alegre. Eles, agora é um estado também. Estavam agitados, porque eles estavam ansiosos. Quando passou tudo, eles ficaram calminho, tranquilo. Por isso que indica estado. Você parece fofoqueiro, só parece, mas não é não. Mas é um estado também. Agora complete com o verbo que indica fenômeno da natureza. Pouco ontem. Choveu pouco ontem. Agora outro verbo que indique fenômeno da natureza. Bastante na minha cidade. Esfriou bastante na minha cidade.
Agora, outro verbo que indique fenômeno da natureza. No meu país costuma chover no verão. Agora, em cada quadro, nós vamos ter os verbos aqui no infinitivo, na forma primitiva natural deles, com as terminações ar, ir. Pediu para a gente pegar 2 verbos, escrever 2 frases com eles. Eles estão no infinitivo, mas a gente deve fazer as alterações necessárias. Quisesse fazer com eles no infinitivo também poderia, mas se quiser flexioná-los também no passado, presente, futuro, passado que é o nosso pretérito, né, também poderia. Caso você vá sair de casa, diga que horas voltará. Perguntei ao meu pai se podia falar e ele disse que ia pensar. Aqui, olha, sair eu não flexionei, mas dizer, né, tá flexionado. Perguntei, tá flexionado. Disse, tá flexionado. Agora, esses verbos que indicam estado, olha. Estou muito feliz por ter acabado o horário de verão. Eu usei o verbo estar e acabar. E flexionei. Todos são amigos e parecem muito felizes. Usei o verbo ser e o verbo parecer. Agora, em verbos que indiquem fenômeno da natureza. Chover, ventar, negar, vamos ver. Choveu muito ontem, portanto, hoje amanheceu ensolarado. Quer dizer, apesar de ter chovido ontem, hoje o sol amanheceu, né? Com sol. Quando anoiteceu, trovejou muito na fazenda. E agora, gente? Vamos ler o texto e fazer as atividades juntos? Eu conversei com vocês e falei que de vez em quando nós vamos fazer isso por aqui. Porque vai haver uma maior compreensão do texto. Eu vou ler junto com vocês. Se estivéssemos em aulas presenciais, cada hora um aluno leria uma parte. Não era assim que a gente fazia? Mas como nós estamos, eu leio aqui, vocês acompanham aí comigo, combinado? Vamos iniciar então. Texto 17. É um poema de cordel, tá, gente? Eu gosto muito. Cada bicho que acorda tem hora de espreguiçar. Cada música que toca tem um modo de dançar. Cada canto que encanta tem um jeito de cantar. Cada um escolhe como vai tecendo a sua história. Tem gente que muito inventa, outros puxam da memória. Tem gente que muito inventa, outros puxam da memória. Tem gente que conta exato, outros mudam a trajetória. Cada verso deste conto escolhi contar rimado, que era como Lê contava tudo que tinha inventado, só para ficar diferente e ser mais apreciado. No dia em que nasceu, sua mãe o batizou, Leandro Gomes de Barros. Nome em verso, ela pensou. Mas como era um nome grande, foi de Lê que ela o chamou. E de Lê ela o chamava, mesmo quando ele cresceu. Um dia gritou, Leandro, porque este mereceu. Tinha sumido a brincar, nem em casa apareceu. E nem bem Lê acordava, ia brincar de sonhar. Não voltava para o almoço nem na hora do jantar. Sua mãe, desesperada, vinha louca a chamar. Quanto mais ele crescia, mais por Lê ela chamava. Nem de longe ela o avistava. Em dias de bente altas, noite alta lhe voltava. Pois então só dava as caras depois de ser campeão. De corrida de um pé só, sopapo, pipa e peão. Em tombo, queda de braço, queimada e arranhão. À noite, ao se deitar, Lê tinha um olhar profundo e dizia à sua mãe, o que eu quero lá no fundo é saber de muita história, conhecer, rodar o mundo. André Salles Coelho, do livro Lê, da editora Dimensão de Belo Horizonte. Você sabia? Cordel é um jeito de contar histórias.
Foi trazido para o Brasil pelos colonizadores europeus logo que eles desembarcaram por aqui. A ideia é rimar palavras obedecendo algumas regras. Num cordel de 6 verso a cada linha, né, gente? Também chamado cestilha, a rima aparece no segundo, no quarto e no sexto verso. E sabe por que o cordel tem esse nome? Porque para vender suas histórias, os autores penduravam seus livros em uma corda, o cordel, para que o público possa ver, escolher e comprar. Circule as rimas de cada estrofe e responda. Elas aparecem sempre no segundo, no quarto, no sexto verso, sim. Aí você circulem aí no livro de vocês, tá bom? Você lê um fragmento, quer dizer, um pedaço, uma parte do livro O Menino Lê, que conta a vida de Leandro Gomes de Barros, o precursor do cordel. Ele escreveu mais de 1000 folhetos em seus cordéis, e seus cordéis faziam muito sucesso. Tudo quanto ele escrevia era imediatamente lido pelo povo. Os versos que você leu contam sobre que período da história do Leandro, da vida dele? Da infância, né, gente? Por que da infância? Porque fala das brincadeiras que ele fazia, que a mãe ficava preocupada chamando ele. Releia a terceira estrofe do texto e responda. Por que o contador dessa história escolheu contá-la rimado? Isto é, de forma de cordel, porque era assim que Lê, o Leandro Gomes de Barros, o escritor, contava suas histórias. Em que situações a mãe não chamava o menino pelo apelido? Quando ele saía para brincar e demorava muito para voltar. Ela devia ficar muito brava, né? Chamava Leandro. Pode-se dizer que Lê brincou muito durante sua infância. De que brincadeiras? Cabra cega, bente altas, corrida de um pé só, sopapo, pipa, peão, tombo, queda de braço, queimada e arranhão. Pesquisa as brincadeiras citadas que você não conhece. Eu olhei só uma, mas depois as que vocês não conhecem, vocês dão uma olhadinha na internet, o que é, tá bom? Qual era o sonho do menino Lê? Saber muitas histórias e conhecer o mundo. Ele realizou esse sonho? Sim, pois ele se tornou um grande cordelista, escreveu mais de 1000 histórias. Então, o autor desse texto está contando a história de um escritor de cordel, de um cordelista. Olha aqui, tá falando aqui que ele brincava de bente altas. Aí eu pesquisei o que é isso. Essa brincadeira é feita com 2 duplas de crianças. Faça uma casinha de pau aqui, olha, tá vendo? De cada lado. Um dos componentes joga uma bola de meia tentando derrubar a casinha da outra dupla, Esta tenta defender a sua casa, rebatendo as bolas com um bastão e mandando-as para longe. Tá vendo os meninos brincando aqui na rua? Uma rua de terra, né? Provavelmente uma cidade do interior. Eu não conhecia essa brincadeira. Mas aí tem outras, não sei se vocês conhecem, pesquise para vocês ficarem sabendo, né? Como que é, de que é. Eu acredito que essa arranhão e tombo deve ser uma brincadeira que machuca. Eu nem quis pesquisar porque eu imaginei que fosse assim. Pode ser que não, mas eu acredito que deve ser. Agora, cobra cega, pular de um pé só, isso aí são coisas que você sabe, queimada, né? Então, hoje, gente, nossa videoaula tá ficando por aqui. Eu estou deixando as páginas 150, que é a hora de produzir um texto, lá no livro de português para vocês fazerem, 150 até 153, tá bom? Na próxima videoaula, eu volto fazendo a correção. Eu espero que vocês façam direitinho. Caso tenha alguma dúvida, é aquele nosso combinado de colocar um ponto de interrogação, marcar, para na próxima videoaula fazer a correção, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Até a nossa próxima videoaula
e lembre-se, juntos no caminho certo.